Quer saber de uma coisa? Você devia amar o Incineroar. Eu tô falando isso porque eu sei que tem muita gente aí que acha ele estranho. E, ok, você tem um ponto. Olha o Litten, que fofinho, sapeca, pronto pra roubar metade da tua pizza se você der mole e deixar ela em cima da mesa, né? E olha o Torracat, brabinho, parece um adolescente revoltado, sendo que a única coisa que faz da vida é estudar e mal sabe o que a idade adulta lhe reserva. Mas aí eles evoluem. Eles evoluem para um tigrão bípede lutador de luta livre que espirra fogo pela cintura. É esquisito mesmo, né? E as proporções? Canelinha fina, tronco largo, braços compridos, até parece que alguém matou o dia do treino de perna. Então, ok, eu dou isso pra vocês. Visualmente, o Incineroar não é dos melhores. Mas eu insisto, vocês deveriam amar o Incineroar. O Incineroar é muito forte. Se você já pensou em jogar VGC, você com certeza já pensou em usar o Incineroar. Agora, se nunca pensou, deveria. Fantasmas, continuando a nossa série de Pokémon competitivo preparatória para o Mundial desse ano em Londres, hoje eu vou te contar o porquê o Incineroar é tão bom. E se você mesmo assim não gostar dele, tudo bem, porque 68,89% dos jogadores gostam. Essa é a estatística segundo o Picalytics do uso desse Pokémon, o que faz do Incineroar o Pokémon mais utilizado em VGC 22 Série 12, formato do Mundial. Pokémon Sun e Pokémon Moon foram lançados em 18 de novembro de 2016. Neles, nos aventuramos pela belíssima região de Alola, um lugar onde a Liga Pokémon estava nascendo e misteriosos fenômenos aconteciam nos céus. Mas, logo de cara, ninguém deu muita bola pro pobre Incineroar. Nesse primeiro momento, ele só tinha a habilidade Blaze, e poucos foram os que apostaram nesse monstrinho. Mas aí, em março de 2018, quase um ano e meio depois, quando inclusive as versões Ultra Sun e Ultra Moon já haviam sido lançadas, o evento do saudoso Pokémon Bank introduziu aos games da 7ª geração os iniciais de Alola com as suas respectivas Hidden Abilities. Decidueye com Long Reach, Primarina com Liquid Voice e o Incineroar, o único que não ganhou uma Signature Ability. Incineroar ganhou Intimidate. Mas foi aí que o jogo virou, e o primeiro motivo é esse mesmo. Intimidate é historicamente uma das melhores habilidades e mais utilizadas em VGC. Basicamente, toda vez que o Incineroar entrar em campo, o Pokémon vai intimidar os adversários, diminuindo o ataque deles. É simples assim, porém extremamente eficiente para tirar poder de dano dos atacantes físicos inimigos. E vários são os usuários de Intimidate notáveis em VGC: Salamence, Gyarados, Scrafty, Crocodile, Hitmontop, Arcanine e o principal deles, Landorus Therian. Inclusive, esse último, o lendário Landorus Therian, nos formatos em que ele era liberado, costumava ser o Pokémon mais usado. Não à toa, já esteve em 3 finais de Mundial, 2013, 2015 e 2018, com um título conquistado. Só que esse posto, Fantasmas, o do Pokémon mais usado em VGC, agora, como eu disse, é do Incineroar. Eu não tenho dúvidas de que você irá vê-lo demais no Mundial de Londres, em busca do tricampeonato, afinal, estava nos times campeão em 2018 do equatoriano Paul Ruiz e 2019 do japonês Naoto Mizobushi, o último Mundial de Pokémon que aconteceu. Incineroar é um suporte. Segundo o campeão mundial Wolf Glick, Pokémon suportes são aqueles que, abre aspas, visam manter seus parceiros saudáveis e oprimir os adversários pelo maior tempo possível. E nisso, Fantasmas, Incineroar é o melhor de todos. Quem tá falando isso, de novo, é um campeão mundial, não sou eu não. Ainda de acordo com o Wolf, Incineroar tem uma tipagem defensiva incrível, ótimos stats, Intimidate, uma habilidade que reduz os stats de ataque dos dois oponentes a cada vez que entra em campo, e alguns movimentos de suporte também incríveis. Fake Out impede o oponente de se mover por um turno, e Parting Shot enfraquece um inimigo e permite a troca do Pokémon. Não entendeu nada? Então calma. Vamos por partes. Começando pela tipagem. Incineroar é fogo e noturno. Defensivamente, que é justamente o ponto que o Wolf levantou no seu tweet, essa tipagem tem apenas 4 fraquezas: água, lutador, pedra e terrestre, além de uma imunidade a golpes do tipo psíquico e 6 resistências: fantasma, metal, fogo, grama, gelo, noturno. Mas não para por aí. Incineroar é um Pokémon noturno que não tem fraqueza fada, justamente por conta do seu outro tipo, o fogo, o que transforma ele numa das melhores respostas do metagame atual a Zacian. Ele resiste a Behemoth Blade
não tem fraqueza Play Rough e ainda consegue anular a habilidade Intrepid Sword, que aumenta o ataque físico da Zacian em um estágio ao entrar em campo, intimidando a lendária e diminuindo seu ataque físico em um estágio. Isso sem contar outras ameaças, como os Calyrex, Shadow e Ice Riders, cujos tabs fazem cócegas no Incineroar, mas já falamos deles. Outro ponto levantado pelo Wolf foram os stats desse Pokémon. Afinal, não basta o Incineroar ter tipagens que resistam a golpes, ele precisa ter stats decentes. E fantasmas, os do Incineroar são pra lá de decentes. Esses aqui são os seus base stats, extremamente balanceados. Apesar de um Pokémon lento, mais lento que suas pré-evoluções, inclusive Litten e Torracat, como tem HP e defesas consideráveis, Incineroar consegue tancar alguns golpes e se fazer valer da boa tipagem defensiva que possui. Wolf fala também da Intimidate, sobre isso já comentamos, né? Ele depois continua falando dos golpes de suporte que o Incineroar aprende e cita dois nominalmente. O primeiro é o Fake Out. Fake Out é um golpe normal de apenas 40 de base power, mas cujo principal objetivo não é causar dano não. Se for o primeiro turno do Incineroar em campo, ele pode usar o Fake Out com sucesso e causar flint no seu alvo, desde que ele não seja um Dynamax ou tenha alguma habilidade ou coisa do tipo que impeça ele de ficar flint. Para quem não sabe, o flint é uma condição que impede o Pokémon de se mover naquele turno, o que, como vocês podem imaginar, é extremamente importante numa batalha competitiva de dois monstrinhos contra dois. Além disso, o Fake Out serve para quebrar algumas estratégias, como o uso do item Focus Sash. Caso um Pokémon com a vida cheia segurando o Focus Sash seja acertado por um golpe que o nocauteie, ele sobreviverá com 1 de HP graças ao item. O Fake Out, mesmo que fraco, causará algum dano à vida desse Pokémon, quebrando toda a função do Focus Sash. O segundo golpe mencionado pelo Wolf foi o Parting Shot. Parting Shot é um golpe que não causa dano, porém ele diminui em um estágio os stats ofensivos do alvo, ou seja, o ataque físico e o ataque especial. Além disso, o Parting Shot permite ao usuário pivotear, que é basicamente sair do campo de batalha, o que garante um reposicionamento estratégico dos Pokémon do seu time. Incineroar vai voltar então para sua Pokébola, dando seu lugar no campo de batalha a um outro aliado que o treinador considere a melhor escolha para aquele momento da partida. Mas é interessante notar como o Parting Shot comba muito legal tanto com o Fake Out quanto com o Intimidate, já que esses dois serão resetados quando o Pokémon voltar para a Pokébola. Assim, na próxima vez que o Incineroar entrar na batalha, ele vai intimidar novamente os adversários e poderá flinchar um deles com o Fake Out. Tudo isso faz do Incineroar o principal pivô e também o principal suporte do atual formato de VGC. Mas esses não são os únicos bons golpes de suporte aos quais o Incineroar tem acesso não. Podemos citar também o Taunt, que força um adversário a usar golpes ofensivos por 3 turnos, ótimo para quebrar o suporte do adversário. Wolf encerrou a sua opinião sobre o Incineroar falando que, abre aspas, Pokémon do tipo noturno estão bem de uma forma geral no atual metagame e apesar de ser um Pokémon defensivo, Incineroar ainda pode ameaçar ofensivamente os seus oponentes com ataques de fogo, graças ao quão comum é o Sol estar ativo nas batalhas ou ataques noturnos, especialmente eficazes contra Calyrex e Lunala. Como vimos nos base stats do Incineroar, esse é um Pokémon que tem um alto ataque físico, que mesmo sem investimento de EVs ou Nature, permitirá ao Pokémon causar danos consideráveis dependendo do alvo. Se alguém setar o Sol para você, leia-se Groudon, os golpes de fogo do Incineroar ficarão ainda mais fortes, podendo pegar nocautes importantes em monstrinhos como Venusaur, Zacian, Rillaboom, Calyrex, Ice Rider e Among Us. A principal escolha costuma ser o Flare Blitz, mas é possível aparecer Incineroar de Burning Jealousy, isso é graças à possibilidade de queimar um alvo que teve um stat aumentado no mesmo turno que o Incineroar usou o Burning Jealousy, ou seja, isso se torna uma grande ameaça a Dynamax físicos, que adoram se buffar com Max Moves. Já o stab noturno do Incineroar ou será o Throat Chop ou o Darkest Lariat. A primeira opção tem como efeito passivo impedir o seu alvo de usar golpes sonoros por 2 turnos. Throat Chop é uma boa escolha em casos de Incineroar versus Incineroar,
para impedir o rival de usar Parting Shot ou até mesmo o Pokémon com acesso a Snarl, golpe que bate nos dois adversários e diminui o ataque especial de ambos. Já a opção pelo Darkest Lariat visa o seu maior base power, mas não apenas isso, porque esse golpe ignora os buffs nos stats do alvo na hora de calcular o dano. Ótimo para quem gosta de buffar as suas defesas físicas. Enfim, seja qual for a sua opção aqui, ela será a melhor escolha para lidar com Calyrex, Shadow Rider e Lunala. Mas cuidado com esse segundo, porque desde que aprendeu Meteor Beam, consegue rapidamente pegar um nocaute no Incineroar graças ao uso do item Power Herb. Por fim, fantasmas, acho que vale mencionar aqui sobre as principais opções de item para o Incineroar. Segundo o Picalytics, 58,97% dos usuários desse Pokémon escolhem como item a Shuca Berry, que é a fruta que reduz o dano de golpes super efetivos do tipo terrestre. O grande problema disso, na minha opinião, é a massiva presença dos Calyrex nesse metagame. Ambos têm como uma de suas habilidades a Nerve, que impede os adversários de consumir Berry, ou seja, sua Shuca Berry no Incineroar será inútil diante de um Max Quake do Cavalo de Gelo, por exemplo. Uma boa opção pode ser o Safety Goggles, item que torna o Pokémon que estiver o segurando imune a golpes de pó, além de não tomar dano de Hail e Sandstorm. Safety Goggles aqui será especialmente interessante para o Incineroar fugir de Sleep Powder de Venusaur ou Spore e Rage Powder de Among Us. Focus Sash, Citrus Berry e Assault Vest correm por fora. Esse último aumenta a defesa especial do Pokémon, mas força ele a usar apenas golpes ofensivos. Ou seja, diga adeus ao seu Parting Shot. Uma substituição decente a ele é o U-Turn, forma mais ofensiva de pivotear, que ao invés de diminuir os stats do alvo como faz o Parting Shot, causará dano, mas também fará Incineroar retornar para sua Pokébola, dando lugar a um aliado no campo de batalha e, de novo, resetando tanto a habilidade de Intimidate quanto a possibilidade de usar Fake Out. E é isso, fantasmas. Essa é a nossa análise do Incineroar, hoje o mais utilizado e talvez melhor Pokémon de todos. É difícil falar isso, mas o Incineroar com certeza é um bom concorrente. E vejam só, não é lendário, né? E aí, deu pra entender tudo que eu falei? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, beleza? Lembrando que eu vou fazer uma thread explicando em texto esse vídeo lá no Twitter, caso você ache mais fácil de aprender lendo do que ouvindo. Agora, se você já manja de Pokémon competitivo, diz aí nos comentários o que você acha que eu esqueci de falar sobre o Incineroar. Lembrando que o nosso foco é VGC, então eu deixei de lado qualquer valia que ele pode ter para batalhas singles. Se curtiu o conteúdo, não esquece do like, porque eu quero trazer mais vídeos como esse, mas eu dependo do apoio de vocês, beleza? Curta o vídeo, compartilha ele com os seus amigos, inscreva-se no canal e ativa o sininho de notificações para não perder os nossos próximos conteúdos. Conto com vocês, fantasmas! Muito obrigado por tudo, pela força de sempre e até a próxima!